Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, o assunto é a decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão tomada ontem em caráter final, determinando condições em que os veículos de imprensa podem ser responsabilizados por declarações de seus entrevistados. Pois é, uma decisão bastante controversa, né, Sardenberg? Ela vem aí na esteira de uma série de discussões que são mundiais a respeito da responsabilidade de plataformas de veiculação de conteúdo, veículos de imprensa e também as big techs, por inverdades, por fake news, etc. Mas, da maneira como ficou formulada a tese, porque esse julgamento já vem correndo há um certo tempo, mas agora os ministros fizeram uma sentada para definir a tese, ficou muito aberto à subjetividade e abre para os veículos de jornalismo uma grande insegurança jurídica quanto a que tipo de entrevista eles podem veicular. É como se cada veículo passasse a ter uma equipe de checagem para tudo que um entrevistado disser numa entrevista. E o que praticamente inviabiliza, por exemplo, realização de entrevistas ao vivo, onde você não tem o menor controle sobre o que o entrevistado vai decidir dizer a respeito de quem e com que tipo de possibilidade de provar o que está dizendo. Então, eu acho que existia uma preocupação ali dos ministros do Supremo de evitar a propagação de fake news, de discurso de ódio, mas atingir a imprensa, responsabilizar a imprensa por coisas que os entrevistados dizem, vai bem além disso, né? Eles foram na esteira do que, por exemplo, diz a Constituição americana, que em caso de dolo, você pode responsabilizar os veículos. Eu acho que se basearam um pouco no caso recente, em que a Fox News foi condenada, de fato, a uma série de sanções por ter propagado conteúdo sabidamente inverídico. Mas isso só foi possível por uma investigação longa que mostrou ali o conhecimento prévio por parte da emissora de que aquilo se tratava de informação inverídica, etc. Agora, você fazer uma decisão com repercussão geral para toda a imprensa, nessas bases e em bases ali bastante subjetivas do que a imprensa tem de saber se na época da divulgação havia ou não indícios concretos da falsidade da imputação, se o veículo deixou de observar o seu dever de cuidado na verificação da veracidade, é muito amplo isso e não se aplica a situações como a que eu descrevi aqui, um caso muito específico de uma entrevista ao vivo, né? No limite, né, Vera, uma decisão como essa pode fazer com que a gente tenha mudanças importantes e, para pior, quando a gente pensa, por exemplo, em época de eleição, realização de debates entre os candidatos. Exatamente. Como é que uma emissora vai se responsabilizar pelo que um candidato saca ali como arma contra um adversário num debate, como o Collor fez, por exemplo, no caso, se ele lança o caso Miriam Dutra, por exemplo, no debate, não na propaganda eleitoral. Fica a emissora sujeita a compactuar com aquilo? Quer dizer, todo mundo vai pensar duas vezes antes de realizar um debate, vai pensar duas vezes antes de chamar um entrevistado mais polêmico para uma entrevista ao vivo, e isso tem um nome, né? A gente vai ser impelido por uma decisão da Suprema Corte a praticar autocensura com medo de uma decisão que possa inviabilizar, inclusive economicamente, um grupo de mídia, um grupo de imprensa. Então, isso vai contra o que o Supremo mesmo decidiu num julgamento histórico, que teve o ministro Aires Brito como relator, que foi um julgamento que referendou, chancelou a liberdade de imprensa sem as amarras que havia antes, na época da ditadura militar, e classificou a liberdade de imprensa como um princípio basilar da democracia, né? Agora,
O que se tem é um grande incentivo por parte do Supremo a que a imprensa se autocensure. E aí isso vai contra o interesse da população de ser informada. Eu fiquei pensando aqui, se essa lei valesse na Argentina, você vai entrevistar o Milei, o presidente eleito. Vai ficando direto, né? Exato, exatamente. Você já se prepara para ser condenado, porque como você vai ter o controle sobre uma pessoa como ele vai dizer? Se o Bolsonaro, vamos dizer, uma coisa muito recente, o Bolsonaro vai lá na Rádio Gaúcha e diz que ele não falou que ele era imbrochável, ele está mentindo. Aí vai a rádio ficar responsável por ele dizer que é mentira, uma coisa que estava ali confirmada em vídeo e tudo mais, porque ele mesmo disse em cima de um falante. É até surrealista essa situação de você imaginar que um veículo vai ficar à mercê de uma condenação se o entrevistado resolver falar uma mentira numa entrevista, o que eles fazem a todo momento, digamos. Exato. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, até amanhã. Vamos ver se eles vão matizar essa decisão, né? Se tem alguma coisa aí pela frente que os leve a rever, pelo menos em parte. Vamos acompanhar. Tchau, gente. Até mais, Vera.